Vou dizer novamente para que fique bem gravadinho nos nossos corações. Vida e morte. Vida e morte. Já aconteceu vida, já aconteceu morte, e nós vamos ver algo sobre isso. Gênesis 2. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu gostaria que todos lessem, para que fique gravado não só na mente, mas no coração também. Gênesis 2 é o começo, é o primeiro livro da sua Bíblia aí. Gênesis 2, vamos ler o verso 7. Amém, amém? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Meus irmãos, Deus, lá no seu trono, junto a Jesus e o Espírito Santo, na sua infinita sabedoria e poder, resolveu, entre eles, criar o homem, um macho forte, inteligente, um macho saudável. Deus criou vida, mas faltava alguma coisa. Vá ao verso 18. Vamos ler até o 22. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Foi a primeira anestesia geral, hein? E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Meus queridos, Deus tomou, Deus tirou, Deus arrancou uma das costelas de Adão e colocou carne em seu lugar. Nós somos carne. E dessa costela, Deus formou uma fêmea, uma mulher forte, uma mulher inteligente, uma fêmea saudável. Deus criou vida. E é aí que tudo começa. Irmãos, antes de nós conhecermos o Evangelho do Senhor Jesus, nós não conhecíamos nem o que era a vida, nem o que era a morte. Achávamos que vida era trabalho, 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 dinheiro no bolso, dinheiro no banco. Achávamos que vida era status, carro novo, caipirinha no final de semana, conhecer gente nova, ser o mais legal da turma, e vai por aí. E que morte era? Ou alguma causa natural, ou alguma coisa, ou alguma fatalidade que acontecia na vida de alguma pessoa. Não estávamos preparados nem para viver, nem para morrer. E hoje, irmãos, como é que nós estamos? Você está preparado? Está preparado para quê? Para viver? Está preparado para morrer? Vamos em 1 Coríntios 15, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios.
capítulo 15. Eu vou ler com vocês do verso 22 ao verso 26. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Glória a Deus. Irmãos, aqueles que ainda não confessaram o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único, exclusivo e eterno Salvador, ainda estão mortos. Tem alguém aqui que ainda não fez a confissão? Nunca confessou o Senhor Jesus? Tem alguém aqui? Então, irmãos, alguém me pergunta, mas por que, irmão Luiz, que quem não confessou ainda o Senhor Jesus está morto? E eu respondo, porque aquele macho forte e saudável e aquela fêmea inteligente e formosa desobedeceram o primeiro mandamento que Deus deu ao homem. Vamos ver isso? Volta lá em Gênesis. Gênesis 2. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pula para o capítulo 3 aí. Vira uma página. Verso 1 ao 6 eu vou ler com vocês. Gênesis 3, do 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, houve aí uma desobediência, e por causa daquela desobediência, o nosso Deus, o nosso Criador, por causa daquela desobediência, se sentiu ofendido. Ele se sentiu tão ofendido, irmãos, que ele exterminou uma geração toda através de um dilúvio, separando somente para si Noé e sua família. Vocês conhecem a passagem, conhecem a história? Mas mesmo assim, as gerações pós-Noé continuaram a se corromper, criando uma barreira, uma divisão entre Deus e o homem, que é o pecado. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua criação, por nós, achou graça
em dar mais uma chance ao homem. Romanos 5, vamos lá. Romanos 5, 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, Deus disse ao seu Filho Jesus lá na glória: filho, o pecado vai levar toda essa geração à morte. Vai lá, meu filho, conserta tudo isso. O jeito é esse aqui. E apresentou um script ao Senhor de como teria que ser, tudo que ele teria que fazer. E Jesus Cristo veio, mesmo sabendo que seria o pior martírio que uma pessoa em carne e ossos como ele estava, teria que suportar. Ele veio e foi torturado, e foi morto, mas ressuscitou, mas obedeceu em tudo. E você? E nós? Nós estamos obedecendo ao Pai em tudo? Ou ainda estamos mortos em algum pecado? Fica essa pergunta, irmãos. Nós temos obedecido o Pai em tudo? Irmãos, Jesus Cristo, ele não precisava obedecer o Pai em tudo, mas ele obedeceu. Ele obedeceu para que ficasse provado para nós, ficasse provado para o homem, que sem obediência não há vida. Dá um pulo em Mateus, volta um pouquinho aí a Bíblia. Mateus 3. Jesus Cristo obedeceu, irmãos, até o que não precisava obedecer. Mateus 3, verso 13, eu vou ler com vocês. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: voz de Deus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, Jesus não tinha pecado, Jesus não é pecador, pois não veio de Adão. Nós somos pecadores. Jesus veio de Adão, não tinha pecados, não tem pecados, mas ele se ofereceu ao batismo por obediência à palavra de Deus. O batismo nas águas, presta atenção nisso, o batismo nas águas é um meio de a pessoa ficar reconhecida no mundo espiritual como propriedade exclusiva do nosso Senhor Jesus. Amém? Tem alguém aqui que ainda não é batizado? Se tem, precisa batizar. Seu nome vai ser reconhecido espiritualmente. Dá um pulo aí no Romanos novamente 5. Vamos no verso 10. Volta lá em Romanos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amados, se estivermos em pecado, e pecado não tem tamanho, não existe pecadinho, pecadão não. Se estivermos em pecados, nós nos fazemos novamente inimigos de Deus.
Como é que está a sua vida com Deus? Será que o Senhor pode dizer: essa é minha filha amada, o meu filho amado em quem me comprazo? Ou será que Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade? Como é que está o nosso relacionamento de santidade com Deus? Fica a pergunta para meditar. Apocalipse 20. Eu quero ler com vocês do verso 11 ao 15. Todos acharam? Vamos lá. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, há um registro de tudo que você tem feito. Se suas obras aqui na terra não estiverem de acordo com o que você tem ouvido de Deus, o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Será que estamos levando a sério? Você tem ouvido a Deus? Irmãos, está para acontecer. As trombetas já estão preparadas. Será que alguém aqui quer ficar? Vai para o capítulo 22 aí do Apocalipse. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, façamos de tudo para que o nosso nome não seja riscado do livro da vida, irmãos. Seja uma pessoa humilde. Altivez de espírito precede a queda. Perdoe. Quem não perdoa, não é perdoado. Coloque Deus acima, à frente de todas as situações na sua vida. Meus queridos, primeiro Deus, irmão. Irmãos, quem ainda não é irmão, é parente. Traga-os para o Evangelho. Traga-os, irmãos. Deus quer que todos os homens se salvem. É assim que nós aprendemos e é assim que tem que ser. Se o Senhor não estiver à frente de todas as suas atividades, irmãos, está faltando ainda alguma coisa. E para finalizar, vamos em Mateus, volta lá no primeiro evangelho, o capítulo 22, verso 37, eu vou ler com vocês até o 40. E Jesus disse-lhe:
Aqui é para todos nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei, depende os profetas, depende a sua vida, depende a minha vida, depende a vida de todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como Salvador. Irmãos, para viver, obedeça a palavra, obedeça o que você tem ouvido ultimamente. As igrejas, se você ligar um rádio, uma televisão, uma pregação, o Espírito Santo está informando e grandemente que Jesus está voltando. Não é brincadeira não. Faça o teste. Chega na sua casa hoje, liga, põe numa pregação, talvez ao vivo que possa estar dando. Você vai perceber que está sendo informado, porque tudo aí fora está mostrando, todos os acontecimentos estão acontecendo do jeito que está escrito. Muitos estarão dispersos, muitos indo para lá e para cá. Está escrito. Esse é um dos sinais do retorno, do arrebatamento da igreja. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, misericórdia, irmãos. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós confessamos o Senhor Jesus como Salvador, como único, nosso, exclusivo Salvador. Já fizemos isso. Quem não fez ainda, faça. Confesse, batize-se. Dá para acontecer, vai ser num piscar e abrir de olhos. Não vai dar tempo de se arrepender, não. Então faça, cumpra. Para viver, obedeça, perdoe. Agora, para morrer tem que estar salvo, irmão. Morrer sem salvação é viver eternamente num lago que arde com fogo e enxofre. Ninguém quer. E o Senhor quer que todos os homens se salvem. Amém?